Paz e graça, amados. Paz do Senhor Jesus ser convosco. Mais uma vez estamos aqui conectados consigo para levarmos até você a palavra de Deus. A palavra de Deus. E a palavra de Deus é ela que nós precisamos para termos vida. E a palavra de Deus é tudo que nós precisamos para podermos viver uma vida santa, uma vida cristã que nos leva a nos espelharmos na pessoa de Jesus Cristo. Como poderemos nós nos espelhar na pessoa de Jesus se nós não temos comunhão com Ele, se nós não temos comunhão com a Sua palavra, se nós não temos comunhão com o Filho dele, se nós não temos comunhão com a palavra que Ele deixou, que é a bússola para nos guiar enquanto estivermos aqui nesta terra, neste mundo. É necessário que nós possamos ler a palavra de Deus. É necessário que nós, a igreja, possamos reservar um tempo diário para que possamos meditar as escrituras sagradas. Se você ler a Bíblia, eu, o vosso irmão quem vos fala, já tive o privilégio de ler as escrituras sagradas, página por página, 6 vezes, e eu estou a caminho para lê-la 7 vezes, e eu estou no Evangelho de Marcos, capítulo de número 12, e quando eu leio as escrituras sagradas, eu percebo o intento de Deus para que nós possamos saber o que está escrito, para que assim nós possamos agradar ao Senhor. Deus não deixou-nos cegos, Ele nos deixou o Espírito Santo dele, o mestre por excelência, aquele que nos ensina o que é certo e o que é errado. O Espírito que habita em nós é aquele que nos fará lembrar de tudo quanto o mestre nos ensinou. E as Escrituras afirmam de que quando Jesus vai aos céus, ele diz aos seus discípulos que ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder. Vocês precisam provar isso, viver disso, para depois vocês compartilharem com o mundo. Vocês não devem ir compartilhar coisas que vocês próprios não experimentaram. Vocês não podem compartilhar coisas que vós mesmos não experimentaste. Então o Senhor Jesus nos adverte de que possamos ficar no lugar secreto, buscando e anelando a pessoa do Espírito Santo. Quando nos adentramos no lugar secreto da oração, quando nós começamos a falar com o Pai através da oração, nós pedimos o direcionamento do Pai para que Ele nos guie ao pleno conhecimento da palavra de Deus. Nós jejuamos, nós oramos, porque quando nós jejuamos e oramos, nós tornamos o nosso espírito sensível às coisas do Espírito. Quando nós dizemos, não, Senhor, hoje eu não quero comer, hoje eu vou gastar um tempo diário para estar contigo, você está dizendo, Senhor, eu vivo neste mundo, mas eu sou peregrino e forasteiro. A minha pátria não é aqui, a minha casa não é aqui. Eu não vou me misturar com este mundo. Eu não vou comer as iguarias do reino da Nabucodonosor, mas eu vou me guardar, eu vou permanecer em você e na tua palavra. Porque eu sei que não vivemos apenas do pão, mas vivemos de toda a palavra que procede da boca de Deus. E quando nós analisamos diariamente a palavra de Deus, quando nós estudamos a palavra sagrada, escrita pelos homens, sob a inspiração do Espírito Santo, o Espírito Santo, aquele que é Deus, nos dá o direcionamento para que nós possamos compreender a palavra viva, a palavra revelada, o pão vivo que desceu dos céus, o pão que nos alimenta. E você percebe em Deuteronômio, Jesus vai citar esta promessa para o diabo, quando Jesus é tentado no deserto, e ele diz para Satanás, em Mateus capítulo 4, versículo 4, em Lucas capítulo 4, versículo 4, essa promessa que está onde? Em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, versículo 4, ele te humilhou no deserto e te alimentou com pão, né, para vos mostrar de que não é apenas do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus.
no deserto, eles experimentaram a provisão de Deus. E eles compreenderam que o homem não vive apenas do pão, mas é a promessa, é a palavra de Deus que nos faz permanecer vivo. Assim como eu estava a dizer, é que você encontra na palavra de Deus muitas vezes Deus dizendo ao povo: medita nesta palavra. Os reis que governaram Israel, o povo que estava, o povo, os profetas, né? Os servos de Deus, que Deus levantou, os atalaias. Você percebe, por exemplo, em Josué, Deus falando a Josué: então somente medita no livro desta lei, para que prudentemente possas te conduzir e você possa fazer prosperar o teu caminho. Você precisa meditar a promessa dada por Deus. A Bíblia é a palavra viva de Deus. A Bíblia é a promessa deixada por Deus para que dela nós pudéssemos comer dia e noite. Você não precisa de uma profecia, de alguém fazendo carinho a você para ser massageado, para que a tua fé possa melhorar. Se a tua fé precisa de carinho para melhorar, então você precisa entender de que isso não é fé, meu irmão. Uma fé verdadeira, uma caminhada verdadeira com Jesus. Meu irmão, estando os homens ao nosso lado ou não, nós permanecemos naquilo que Deus falou na palavra dele. Os homens nos dando uma direção profética através de uma palavra ou não, nós permanecemos com aquilo que está escrito na palavra de Deus. Porque nós entendemos que a Bíblia é a palavra viva do Deus, que Deus deixou para este mundo, para que nós dela pudéssemos nos alimentar, para que dela nós pudéssemos viver, para que dela nós pudéssemos meditar e viver de acordo a esta palavra. Jesus disse: aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Se nós amamos a Jesus, como nós falamos, nós guardaremos os mandamentos de Deus. E os seus mandamentos não são penosos. Não. Os mandamentos do Senhor não são penosos. Como você poderá viver, meu caro jovem, uma vida de santidade, uma vida de santificação na palavra de Deus, se você não tem conhecimento do que está escrito? Como você poderá viver para cumprir os princípios descritos na palavra de Deus se você não tem conhecimento? Salmos de número 119, versículo 9. Como manterá puro o jovem o seu caminho, observando segundo a sua palavra? Guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, o único meio pelo qual Deus nos vê, se nós somos verdadeiramente santos ou não, é a palavra de Deus. Examinai-vos a vós mesmos se estás na verdade, se a palavra de Deus está em vós. Como você pode andar em luz se você não tem conhecimento do que é certo e do que é errado? E você pode conhecer isso através da palavra de Deus, estudando diariamente as Escrituras Sagradas, gastando um tempo diário para você meditar e ler a palavra de Deus. A sabedoria para o teu ministério está na palavra de Deus. Leia Provérbios se você está falando de sabedoria. Se você não consegue como respeitar e amar a tua esposa, leia Cantares de Salomão. Que você precisa desfrutar de um bom casamento. Leia os Salmos se você estiver angustiado. Quando você estiver angustiado de tal maneira e não puderes mais saber aonde ir, medite a palavra de Deus em Salmos. Oh, aleluias, aleluias. Lessa kamana sokatamana, laka sopra lakata, lessa tena manto prana mantekeya, lessa babruke lesite lagasia manta ragada, epralia sopria naya suikateya, leveria senia manto renia nasia. Salmos, capítulo 1,
Diz assim: abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ou seja, a plena satisfação do crente que nasceu de novo, que ama Jesus, ele está na palavra de Deus, em meditar a palavra de Deus. Você diz: não, eu não tenho tempo para meditar. Como você não tem tempo para meditar? Meu irmão, isso é uma desculpa. Todos nós temos tempo para aquilo que é importante. Nós priorizamos as coisas que são importantíssimas para nós. E se a palavra de Deus fosse importante para nós, nós sim deveríamos orar. Sabe, quando nós dizemos que não temos tempo para meditar as escrituras sagradas, nós estamos a dizer que Deus, a palavra de Deus, não é prioridade para nós. Estamos a dizer que Deus não tem o primeiro lugar em nós. Mas se Deus fosse prioridade em nossas vidas, nós gastaríamos um tempo diário sim para meditarmos as escrituras sagradas. Eu leio a Bíblia enquanto estou no metrô. Eu leio as escrituras sagradas enquanto eu vou caminhando, enquanto eu vou na universidade, enquanto eu vou no parque, enquanto eu estou em algum lugar. Eu estou constantemente a pensar na palavra, meu irmão. Regozijai-vos no Senhor. Na tribulação, sede perseverantes, na tribulação, orai. Você vai passar por angústias, mas quando você meditar a palavra de Deus, você vai dizer: eu não vou desistir, eu vou continuar a servir esse Deus. E olha que Deus falou para Josué no capítulo 1, versículo 8, que o livro da Torá, lei, esteja nos teus lábios, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Bom êxito. Medita nesta palavra. Então assim tu te conduzirás prudentemente. Por que a tua vida está cheia de trevas? Você não tem a intimidade com a palavra de Deus. Quando você tem a intimidade com a palavra de Deus, você tem a intimidade com o próprio Deus. O Deus que se responsabiliza pela sua palavra, ele vai agir para abençoar você, porque você tem intimidade com a pessoa de Deus. E é preciso que nós gastemos um tempo diário para meditarmos a palavra do Senhor. E olha mais o que Timóteo vai dizer aqui. 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 13. O apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho Timóteo, diz assim: enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Enquanto tu aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Enquanto nós aguardamos a chegada do Mestre, enquanto nós fomos peregrinando nesta terra, enquanto nós estivermos forasteiros e peregrinos nesta terra, nós precisamos gastar um tempo diário à leitura, à exortação e ao ensino da palavra de Deus. Essa palavra trará luz para você. Essa palavra trará entendimento para você. Essa palavra trará direcionamento para você. É através da palavra de Deus. Você vai observar, por exemplo, que o rei Josias, o rei Josafá, vai se encontrar com o rei Acabe para irem para a guerra. E quando eles estão para ir para a guerra, o que eles dizem primeiro? Vamos consultar a palavra de Deus. O que Deus tem a dizer? E quando eles trouxeram os profetas do rei Acabe, declara de que a palavra que os profetas trouxeram não agradou ao rei Josafá. E o que aconteceu ao rei Josafá? Ele disse que não tem mais aqui um outro servo de Deus ao qual nós podemos consultar. Quando foram consultar o profeta que estava na caverna, ele disse: você vai, se você voltar vivo, então Deus não falou comigo.
eles consultaram a palavra antes de você tomar decisões cruciais para a tua vida, para o teu casamento, para o teu destino. Consulta antes o que a palavra de Deus diz para você. Não toma nenhuma decisão precipitada. Ore, estuda as Escrituras Sagradas. O que a palavra de Deus diz? Quando o mestre não voltar, vamos nos aplicar a guardar a palavra. Vamos nos aplicar a leitura, como Paulo falou a Timóteo. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Os nossos corações sejam impulsionados todos os dias a meditarmos a palavra de Deus.